Painel em Debate. Muito bem, começamos o nosso painel em debate de hoje e sem precisar enfrentar filas, sem ter que procurar vaga no estacionamento, podendo receber o produto em casa, facilidade de pagamento, economia de tempo, infinitas possibilidades de pesquisar preços aqui e no exterior. Essas são algumas vantagens que atraem milhares de consumidores para o comércio virtual. Mas se certos cuidados não forem tomados, o uso do comércio eletrônico pode se transformar em dor de cabeça. E para sabermos mais sobre esses cuidados, que cuidados são esses, nós convidamos dois especialistas. Gustavo Malavota, que é consultor em educação empresarial, especialista em vendas e atendimento ao público e presidente do Instituto Vendas. Bom dia, Gustavo. Bom dia, que tema interessante, hein? Vai ser muito legal o papo de hoje. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Aqui conosco também Thaís Morani, que é formada em marketing estratégico e é mentora de negócios. Seja bem-vinda, Thaís. Olá, bom dia. Vamos bater um papo bom hoje aqui. É isso aí. Pra gente começar, uma pergunta que é um bom pontapé inicial. É seguro fazer compras online, Gustavo? Legal. É seguro se a gente tomar alguns cuidados. O primeiro dele é você sempre que puder, antes de comprar alguma coisa na internet, procure consultar os sites mais comuns que o cliente observa na hora de fazer a compra, como por exemplo o Reclame Aqui, ou o site do Procon, ou até mesmo o Google. Se alguém fizer algum comentário ou algo que não esteja de acordo com o seu padrão de consumo, talvez valha a pena aí levantar uma interrogação. Não quer dizer que é algo ruim, mas vale a pena atenção, ainda mais sabendo que hoje em dia existem aí milhares de pessoas que praticam atos ilícitos na internet, ou promovem certos tipos de ações que não estão de acordo com o padrão do consumidor. Então, atenção é sempre importante. Agora, Gustavo, antigamente eu ouvia muito que o site que tivesse aquele cadeadozinho era confiável. Isso é verdade ou é tudo mito? Boa pergunta. Na verdade, o cadeadinho, ele é dos pré-requisitos que garante a segurança. Não é 100% garantido, tá? Então, procure ver, por exemplo, se o site é um site de venda direta, se tem a associação, como por exemplo a Associação Brasileira de Venda Direta associada, ou se ele tem uma certificação digital, porque aí fica mais fácil de você rastrear pelo CNPJ. Só que, infelizmente, como você sabe, hoje em dia tem manobra para tudo, então seguro morreu de velho. Agora, é bom analisar esses comentários negativos também, né, Thaís? Porque sempre acho que haverá comentários negativos, né? Por mais que o vendedor seja uma pessoa idônea, que seja uma pessoa honesta, às vezes a entrega não depende só dele, tem correio, tem outros fatores no meio, né? Entre a compra, o comprador e quem está vendendo. Então é bom analisar, porque pode ser comentário que realmente tenha acontecido com aquela pessoa ali, né? Mais uma coisa pontual. Como é que a gente identifica? É pela quantidade de comentários, pelo teor dos comentários? É sempre interessante a gente fazer essa busca e analisar não só a quantidade, como relevância dos comentários. Porque como é online, é muito fácil você ter um perfil também falso que te faz alguns comentários positivos. E você ter o cuidado de verificar em várias fontes de referência, né? Então você tem sites online que são conhecidos também fisicamente, e esses você tem uma segurança maior na hora de fazer a compra, mas nem sempre o preço deles é o melhor. Às vezes tem uma empresa que só está presente online, que também revende aquela mercadoria e vai conseguir um preço melhor online. E aí é que entra o perigo, a gente querer comprar sem saber, sem tomar o cuidado de ver comentários. O Reclame Aqui é um site super legal para isso, porque mesmo que seja uma empresa online, tem uma lista lá grande, ele faz um histórico de último ano. Mas você fazer uma busca pelo nome da empresa, acho que o Gustavo citou a questão de saber se tem um CNPJ, alguma coisa assim, ver se você tem referências de alguma maneira de alguém que tenha comprado com você. Porque o grande problema que acontece na internet não é nem da empresa não ter registro. Às vezes a empresa tem registro, coloca lá aquele site à venda momentâneo.
O crime na internet, ele muitas vezes acontece isso. Você faz um site que parece que tem um monte de produto, entrega alguns e depois de um tempo você para de entregar e quando você vai procurar a empresa, ela já não existe mais. Então vê há quanto tempo tem esse lastro de internet dessa empresa. Ela acabou de aparecer, tipo, ela acabou de ser citada no Google, né? Todas as informações são de 2, 3 meses atrás, ou é realmente uma empresa que ela já tem mais tempo de venda? Isso vai aumentar também teu nível de risco e cuidado na hora de fazer uma compra. E desconfiar de preço baixo, né? Quando o preço tá aquele preço totalmente diferente de tudo, né? Você vê como se fosse um iPhone 6, né? Sendo vendido lá na internet por R$900. Não dá, né, gente? Não tem. Aí não tem. Alguma coisa e é errada. Não né? tem como. Agora, sites como, por exemplo, Mercado Livre, eBay, esses sites de compra, assim, né? Grandes sites, são confiáveis? Os sites, esses grandes sites, na verdade, eles são atravessadores de pessoas que estão vendendo na internet. Tanto é que quando você faz um vínculo como vendedor com um site de venda, um intermediador, ele coloca lá no contrato que a responsabilidade é de quem está comprando e de quem está vendendo. Então ele se isenta um pouco dessa responsabilidade. E aí volta aos requisitos que a gente falou. Qual é a pontuação desse vendedor? Se ele tem bastante entrega, se ele tem bastante venda. O próprio Mercado Livre, ele tem um indicador, uma barrinha, dizendo se aquele comprador ele é recomendado ou não por outros clientes que compraram com ele. Então, quanto mais informação, quanto mais referência, melhor. E a dica para quem estiver comprando procure se informar com outras pessoas que compraram. Sempre tem algumas dicas interessantes. Você vai fazer a negociação, procure talvez não ir ao local onde o comprador recomendou, você não sabe onde é. De repente, coloque num ponto neutro, num shopping ou algum local que evite, porque a falcatrua eleva tanto nível que muitas vezes a pessoa vende para atrair a pessoa e cria uma outra emboscada. Enfim, muito triste, mas infelizmente acontece. Tem que ficar atento. Agora, tem diferença entre comprar de um computador e de um smartphone, por exemplo? De comprar através de um... Tem, com relação a você ser pegos por links inseguros que vão botar um malware no teu computador, né? Um aplicativo para roubar dados. Quando você está fazendo isso do computador, ele tem muito menos, ele fica dependente do teu antivírus para ter esse bloqueio e não deixar que aquela compra acabe. Quando você vai baixar a informação da compra, ele baixa também esses aplicativozinhos e aí numa segunda, numa terceira, numa quarta vez, ele tá roubando senha, tá roubando informações do teu computador e você nem sabe. Os celulares, eles, muitos deles, dependendo da qualidade do celular que você está utilizando, ele tem um bloqueio para esses links mal intencionados que são baixados quando você está acessando alguma coisa. Eu até brinco, quando eu estou usando do meu celular, eu sou menos criteriosa para abrir um e-mail, porque vai pegar menos vírus, mas também acontece, tá? De ter vírus, já tem casos aí de celulares sendo apagados pelo mundo por causa de algum vírus que rodou e tudo, não é? Nada na internet vai ser 100% seguro. A gente tem que saber que da mesma forma que quando você vai numa loja, você utiliza de forma mais intuitiva algumas coisas para saber se a loja é idônea ou não. Quando você vai fazer a compra online, você também tem que procurar juntar informações, como a gente está citando aqui, de fontes diferentes de referência. Muito bem, porque isso na compra presencial, a gente tem ali o olho no olho, né? Você às vezes sente alguma coisa esquisita, mas na internet todo mundo é lindo e maravilhoso, né? Então tem que ter cuidado. Sem dúvida. Agora, nesse momento de comprar, né, quais são as informações que a gente pode pedir ali pro vendedor para saber se é confiável realmente, se não é, ali na hora do bate-boca da negociação pela internet? Uma dica legal. Quando você estiver comprando pela internet, procure fazer as transações via os veículos, né? Então, por exemplo, o próprio PayPal tem um sistema de segurança onde você pode escolher o pagamento somente depois que recebe a mercadoria. Então, quando você faz via o canal, ele já tem, até pela experiência, mecanismos de evitar. Essa é a primeira dica. A segunda é, se você for fazer por fora, né, for fazer direto com o vendedor, procure tomar os cuidados imaginando o que pode acontecer. Então, por exemplo, vai comprar um produto, escolha um local seguro, um local público, para que você evite algum tipo de situação até constrangedora. Você não sabe quem está em contato com você. A outra é pegar referências daquela pessoa.
Hoje em dia está mais fácil, né? A gente joga o nosso nome na internet, aparece uma centena de coisas a nosso respeito. Então, quem é esse comprador, quem é esse vendedor, qual é a periodicidade com que ele vem vendendo, como a Thaís falou, como que ele comercializa, se ele já comercializou alguma coisa. E algumas perguntinhas que pelo telefone a gente elimina também. Me fala um pouco mais sobre o produto. Como é que é a forma de uso dele? Me dá uma relação onde eu posso encontrar um produto parecido com esse. O que mais que ele faz? Para te dar um pouco mais de segurança. Se as respostas forem muito, genéricas, vale atenção. Tem que ser criterioso, sem dúvida, né? Tem que ser, naquele bom português, tem que ser chato, né, Thaís? Existe uma diferença de você comprar da pessoa jurídica online ou comprar de uma pessoa física online. O Mercado Livre, que você citou, por exemplo, ele tem tantas pessoas jurídicas, mas que não necessariamente tem um site, ela às vezes é uma loja em algum lugar. A 25 de março em São Paulo, por exemplo, que é super conhecida, tem diversos estabelecimentos que vendem também através do Mercado Livre, né? Então você está comprando pelo Mercado Livre, mas ele está saindo lá de uma loja que está presencialmente na 25 de março. Como pessoas que fazem importações em menor escala e revendem produtos, criam seus próprios produtos para poder vender. Esses sites, quando aglomeram esses vendedores, eles têm suas próprias métricas de ranqueamento. E aí ajuda. Então, você saber se ele, como o Gustavo citou, já vendeu, não vendeu, qual é o histórico de venda, entregou, não entregou e tal. Quando é uma pessoa vendendo, é mais difícil se você não fizer por um site desse. Então, se você for através do Facebook, fazer uma compra online pelo Facebook, que tem sido o fator de muito problema. Você acha um perfil no Facebook que comercializa um produto ou serviço, isso não está te dando nem aquela proteção desses sites, e você tem que fazer uma avaliação ali, pelo histórico do Facebook da pessoa. E aí você vai ver depois bolos que não são entregues, festa infantil é um mercadão, né, de venda pelo Facebook. Artesanato vende muito pelo Facebook. Então, se você faz só por essa via Facebook, você corre um risco maior de ser ludibriado, se não prestar atenção se esse perfil está mesmo muito movimentado, se ele já tem tempo, se já tem referência de cliente depondo, entrar no perfil desses clientes para poder ver se ele é real ou se parece uma coisa muito... Porque às vezes você entra num perfil, ele acabou de ser criado também, até o perfil do cliente que está lá dando depoimento, né? Agora, de proteção, você também tem até hoje, por exemplo, cartões de crédito exclusivos para compra online. Não só as ferramentas de compra, mas os bancos já estão atentos a isso. Então, você pode ter o seu cartão de crédito físico e ir lá no banco e falar, olha, eu quero um cartão de crédito para compra online. Tem alguns bancos que oferecem um número de cartão para cada transação. Como é online só, então você entra, libera um número. Ele vai te dar um número com um código de proteção, com tudo daquela transação. Você vai lá no site e usa aquele. Se a pessoa tentar usar isso no outro dia, ela não vai conseguir. Porque o banco entende que aquele foi exclusivamente para aquela transação. Depois de um período lá de 24 horas, se não for usado, ele é cancelado. Enfim, é uma boa dica também pensar e conversar com o banco, saber se ele tem essa solução. É uma ótima dica. Agora, sistemas como o PayPal, como o PagSeguro, são bons sistemas? Assim, tem uma máxima do mercado, procure pelo especialista, né? Então, assim, como eles são especialistas, eles criam uma rede de contato maior que faz com que você tenha mais rastros para achar, né? Então, além do PayPal e do PagSeguro, cada vendedor que se cadastra no PayPal ou no PagSeguro, ele também tem um ranqueamento que você pode acessar via o PayPal e o PagSeguro. Então, é uma outra dica. A outra é saber se esse vendedor tem um endereço físico cadastrado. A maioria das práticas, quando são feitas na internet ilegais, elas não colocam algo físico, algo que seja possível de rastrear. Então, procure saber como é o cadastro desse vendedor dentro desses veículos para ajudar aí a não ter nenhum tipo de imprevisto. Agora, os boletos bancários são mais seguros que os cartões de crédito? Mesmo problema. Se você tem um boleto bancário e ele não tem um lastro da empresa, por exemplo, CNPJ, pelo CNPJ você consegue, pela Juscerja, aqui no caso do Rio de Janeiro, ver se ele tem algum registro daquela empresa e se o proprietário ou sócio é o responsável por aquela venda. E aí pode acontecer um problema. Olha, eu estou comprando a Thaís e quem está aparecendo é a Kelly.
no contrato social. Thaís, por que aparece a Kelly no contrato social? Ah, é minha sócia. Ah, mas poxa, né? Então você já começa a ter uma divergência de informação. E aí a outra informação, olha que legal, vocês estavam falando, eu estava pensando aqui. Se desse endereço físico, qual é o procedimento que eu tenho de troca? Qual é o procedimento que eu tenho de devolução? Porque isso já levanta mais uma suspeita. Se a pessoa que estiver vendendo tivesse muito bem esclarecido, é grande chance de você estar num caminho certo aí, sem nenhum tipo de problema. Muito bem, e você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 989896916, 989896916, nosso WhatsApp, e mande pra cá, responda aí a nossa enquete. Você já teve experiência aí com compras online, positivas, negativas? Mande sua experiência nas compras online aqui pro nosso WhatsApp 989896916, ou através do telefone 2332-7088. Agora, sites brasileiros e sites estrangeiros, tem algum que seja mais confiável? É mais confiável o site estrangeiro, o site brasileiro? Quem que a gente confia mais, ou não existe isso? Os cuidados são os mesmos. A gente não pode ter esse preconceito assim. Às vezes o estrangeiro ele pode ter preços melhores, se você comparar aqui no Brasil, mas você tem que considerar tempo de importação, o valor, o custo desse até frete, ser taxado também. se vai ser taxado ou não, porque você não para pensar. Um famosíssimo é o AliExpress, sim, que você faz importação de produtos normalmente da China, que demoram 60, 90 dias para chegar no Brasil, muitas vezes, para chegar na sua casa, porque no Brasil ele chega rápido, mas o processo de liberação dele dentro do Brasil é bem demorado. E que às vezes nem chega. A vantagem é que esse site ele normalmente te oferece a possibilidade, como o PagSeguro, como outros métodos, né, de pagamento online, de que você pode abrir uma disputa, como diz lá, e pedir o teu valor de volta. Se você não gostar do produto, ele te garante um pouco mais isso. Porque o pedido de devolução para compras online, isso é uma coisa interessante que a gente não citou. Você tem 7 dias depois que recebe, não é pela data da compra, são 7 dias depois que recebe para devolver, para dizer não gostei, eu não quero. Porque se entende na justiça que você não viu fisicamente. Então você pode ter sido ludibriado por uma foto profissional, por exemplo, um vídeo de venda legal, e quando aquilo chegou na sua casa não era tão bom assim. Só que quando você está fazendo isso com uma pessoa física ou sem a proteção de um PagSeguro da vida, um PayPal, como o Gustavo citou, enfim, até do Mercado Pago, do Mercado Livre, que ele tem o seu próprio método de pagamento, se você quiser devolver, é uma briga entre você e aquela pessoa. Se não resolver conversando, você vai ter que entrar na justiça, e muitas vezes você compra sem se preocupar nem de pegar dados daquela pessoa. Porque mesmo sendo uma pessoa física, ela tem nome completo, ela tem endereço, ela tem CPF, ela tem telefone. Às vezes você faz uma encomenda e não pega nada disso. Então, da mesma forma que a pessoa jurídica vai te fornecer em nota, essa física também, para você poder conseguir fazer essa troca. Deixa eu aproveitar caminho, você me lembrou uma história curiosa que aconteceu comigo. Eu comprei uma espécie de um projetor, um mini projetor pela internet, num site estrangeiro. Chegou, ótimo, só que a taxa e tudo os encargos cobrados em cima, valeria muito mais a pena ter comprado aqui, entendeu? Porque não passou na alfândega, e a alfândega taxou com um cálculo que é feito pela própria alfândega, mais a taxa do correio, mais a taxa de entrega, somou mais do que o valor daqui. Então, excelente dica, vale a atenção, porque o preço é muito convidativo. Porém, quando você faz esse cálculo, vale a pena fazer o cálculo do início ao fim, desde a compra até a entrega, porque depois, no fim das contas, não soma como a gente pensava. Agora, quais seriam as características de um site fraudulento, né? Excelente, hein? Olha, sites fraudulentos normalmente eles apresentam pouca informação. E eles têm algo muito convidativo, como, por exemplo, compre agora, somente hoje, não perca. E dados. Cuidado quando você fornece muito dado numa compra. Então, há dados até desnecessários. Por exemplo, CPF é uma informação que alguns sites têm pedido, mas depende da natureza do serviço que você está comprando para entregar CPF. Então, por exemplo, se é um serviço financeiro, você precisa, porque é um dado de comprovação do seu cartão de crédito, e aí você precisa fornecer o CPF. Agora, para determinado tipo de compra, com pagamento em boleto, por que você está fornecendo CPF?
Então, muito cuidado com sites que pedem muita informação. E, principalmente, cuidado com os sites de compras de pop-up. Quando você entra para comprar em algum lugar e aparece um pop-up para você com uma oferta mais irresistível do que aquela que você está comprando. Possivelmente pode ser um caminho, possivelmente, tá? Que não tá de maneira muito correta. Vale já por si só o pop-up já é errado. Exatamente. Já nasceu errado. Que é uma coisa inconveniente. Isso aí. Quem te chamou aqui, ninguém te chamou aqui na minha tela, estou vendo um negócio, não quero você. Isso aí já tá errado. Então a gente já desconfia. Agora uma coisa legal também, a gente vê se o site, por exemplo, oferece um chat para você falar com alguém, para você tirar dúvidas sobre o produto. Isso já parece uma empresa um pouquinho mais organizada para esse tipo de venda. Você vê se tem espaço para a opinião do produto no próprio site, para você poder ver as referências das pessoas, porque você poderia até buscar, como a gente falou, ir lá no Reclame Aqui e buscar, mas e no site? Tem esse espaço para o consumidor dar o feedback, dizer se a compra chegou ou não chegou? Também vai ser legal. Tentar linkar a informação sobre esse site e essa empresa em múltiplos canais. Então é o dá o Google, né? Que a gente fala, dá um Google, que é isso aí. Então vai lá, pega o nome do site, dá um Google no nome do site e vê o que aparece, se aparece presença em redes sociais, se essa presença de redes sociais está bem cuidada, se ele aparece em outros, sendo referência citado em outros sites, se aparece algum tipo de pessoa reclamando ou citando aquele local de compra, porque às vezes o Google ele traz até um post da pessoa que comprou, citando o site, como ele vai pegar pela palavra, pelo nome, nessa busca ele já pega para você essa informação de uma postagem. E aí mesmo que o site não tenha replicado essa reclamação, você consegue ter acesso a ela. Deixa eu só tirar uma dúvida com relação ao CPF, né? Porque algumas lojas físicas, hoje em dia, quando a gente vai, aí tem aquele costume, você quer o cartão? Faz o cartão da nossa loja, e aí muita gente não quer. Só que agora eles pedem na hora de comprar alguma coisa para você digitar o seu CPF para avaliarem se você tem ou não realmente o cartão da loja. Isso é legalmente permitido? Sim, o que acontece? O CPF, ele é um tipo de registro que ele favorece a cadastros, tá? Então, vale a pena ressaltar isso. A maioria das lojas físicas, elas pedem o CPF porque é uma maneira de facilitar a busca do seu cadastro ou do seu nome. Porque nome, você pode ter homônimo, você pode ter uma série de problemas com o nome. Então, eu, por exemplo, registro normalmente meu primeiro e meu último nome. Raramente eu coloco meu nome do meio. Então, isso acaba criando outros Gustavos com o mesmo nome. Quando você coloca o CPF, o cadastro é muito mais fácil. Porque pelo CPF eu acho você muito mais fácil e consigo ter um histórico, né, do meu consumidor. Hoje em dia a gente tem a questão do omnichannel, que a gente chama que são os multicanais vão se integrar possivelmente no futuro. Então você vai comprar na loja física e vai receber da loja online. Ou você pode comprar da loja online e trocar na loja física. A tendência é que isso vá ser uma realidade, já é lá fora, e a tendência é vir aqui para o Brasil. E aí a outra informação do CPF importante é qual o nível de cadastro que você está preenchendo. É, por exemplo, para você concorrer a ofertas e promoções, ou é simplesmente um dado de entrega? Porque para entrega você não precisa fornecer seu CPF. Então vale a pena as perguntas de para que você precisa do meu CPF? E CPF hoje em dia é uma informação, algumas pessoas têm medo, mas eu vou dar meu CPF. A gente não consegue ir muito adiante só com o CPF. É cuidado, por exemplo, endereço, CPF, RG, nome da mãe, nome do pai. Para que o nome da minha mãe, do meu pai, daqui a pouco a minha mãe, sei lá, recebe uma ligação minha de uma compra que eu fiz, a entrega vai ser na casa dela, enfim, aí começa uma série de questões. E só para aproveitar a última pergunta, uma coisa legal, cuidado quando você compra pela loja online e ela tem um nome e o registro do CNPJ dela é outro, porque isso acontece. Muitas vezes o cliente pode ficar na dúvida, falou, mas eu comprei aqui na Cardoso Moreira e está sendo entregue pela Vicente Carvalho. O que é isso? A razão social. Exatamente. E o nome fantasia, né? Porque senão a gente fica querendo muito alarde e daqui a pouco, não, então cancela, porque pelo amor de Deus eu comprei na loja, né? E veio, não, isso acontece muito. O número do CNPJ cadastrado não necessariamente tem o mesmo nome fantasia, então só para também não criar muito empecilho. Na consulta do CNPJ é registrado o nome fantasia. Perfeito. Então, se você pegar aquele CNPJ e fizer uma consulta simples pela Receita mesmo online,
Para verificar, vai vir dizendo a razão social, que é aquele nome que normalmente não é tão bonito assim, né? Mais técnico do negócio. E o nome fantasia, que é um nome mais comercial, que ele usa para se apresentar e tudo, e que tá tudo bem, não é errado. Mas quando isso é legalizado, na Receita Federal está registrado desta forma: razão social, e aquele nome que no final vem SA, LTDA, enfim, esses finaizinhos de registro de empresa. E o nome fantasia é o nome de venda, né? A gente conhece várias marcas famosas, por exemplo, o McDonald's, que é uma rede de franquias. Cada loja do McDonald's, ele tem uma razão social diferente porque pertence a um dono diferente. Mas o nome fantasia que aparece nos letreiros e fachadas vai ser McDonald's para todo mundo. Então, se você fosse olhar uma nota fiscal deles, ia aparecer com uma razão social e com o nome fantasia, McDonald's. Muito bem. Agora, a gente tem que ter cuidado também com ofertas de produtos que chegam por e-mail, por mailing. Isso de vez em quando, né, aparece lá no nosso e-mail, né, uma propaganda com descontos, compra. A gente precisa ter cuidado, principalmente se a gente não assinou uma newsletter desse fornecedor ou algo do tipo. Verdade. É o spam, né? O spam, né? Hoje em dia o spam é uma praga. Ele é pior do que aquele papelzinho de compra e vende ouro que tem na rua. A gente está recebendo a todo momento. Não é ruim, porque hoje em dia tudo que a gente faz fica registrado no nosso IP na internet. Então, quando você faz uma busca de um produto, isso automaticamente, ainda mais no Google, isso gera um rastreio dessa informação por outro site. Então, pode ser que você receba. É muito comum você fazer uma busca, o ouvinte já deve ter passado por isso, de um determinado produto, e aquele produto fica aparecendo para você em banners de sites, ou sites de redes sociais, ou até mesmo no site de compra. Então fica aparecendo aquilo ali para você com uma certa recorrência. Você pode sim receber aquilo por e-mail, dependendo do cadastro que você tiver. Essa oferta, se ela te levar para uma loja de compra online e tiver lá as certificações, tiver tudo isso que a gente comentou até agora, não tem problema. A questão é se novamente levar para um cadastro em que você não vê e ele não tem um formato de site, ele tem um formato de hot site, que a gente chama, que é só para preencher a informação. Ele pode estar só coletando a sua informação e, pior, coletando seus dados de compra, né? A gente sabe que se alguém tiver posse do seu cartão de crédito, mais o código atrás, mais a data de validade, eu consigo fazer uma compra. Então, muito cuidado. E uma outra dica importante: coloque no cartão de crédito, se for a compra via cartão, algum seguro, alguma coisa que rastreie essa compra para que você não tenha problema futuro, porque aí garante ainda mais segurança. Eu posso ter comprado, porém o próprio cartão de crédito vai segurar para mim essa. O spam, ele tem um aspecto de igual boa educação, né? Você tem boa educação, modos para você lidar presencialmente, para entrar na casa de uma pessoa, aquela convenção social. O spam é entendido como uma coisa negativa. Você só deveria mandar e-mails que fossem solicitados ou previamente autorizados. Então, a empresa que tem por prática mandar spam, ela já não tem uma política de relacionamento com clientes muito boa. Agora, existe uma outra coisa que às vezes a gente faz sem perceber, que não é um spam, né? Que não gera um spam, que é quando você faz uma compra num site, ele tem um cliquezinho que está dizendo assim: deseja receber informações dos nossos parceiros sobre promoções e tal. Se você não tomar o cuidado de tirar essa opção, automaticamente todos os parceiros daquele site vão poder te mandar mensagem porque você teoricamente solicitou isso. E aí isso já não é entendido mais como sendo um spam. Então tem esses dois pontos aí de diferença. Agora, por e-mail, você recebe às vezes uns e-mails com uma chamada meio assim, resposta, não sei se vocês já aconteceu com vocês, resposta, pedido, tal. Então, quando vem assim dessa forma, é justamente o mal intencionado, não é uma venda, né? Então, vem como resposta, oportunidade. Você fala, não mandei nada pedindo oportunidade nenhuma. Recadastramento de banco, é o craque do spam, isso, que quando você vai clicar, ele não vai cair no site de banco. Os bancos têm até o maior cuidado de ficar anunciando. A gente não pede recadastramento pela internet, a gente não faz isso, continua tendo gente que cai nesse tipo de coisa. Então, o cuidado na abertura do e-mail é realmente se você conhece o remetente,
Se você lembra de já ter pedido e não vê só pelo nome, porque agora tem uma coisa que o nome do e-mail, às vezes, depende de como você se identificou, como criou a conta. Então, por exemplo, o meu nome é Thaís Morani. Alguém pode criar um e-mail e colocar como nome da conta Thaís Morani, só que o meu é thaismorani@tmconsultoria.com, por exemplo. Então, quando a pessoa me mandar o e-mail, ele vai vir escrito Thaís Morani, mas quando você clicar, vai ser um thaismorani@hotmail, por exemplo. Você fala, peraí, mas essa aí não é a Thaís, esse aí não é o e-mail que eu autorizei, que eu tô acostumada a me relacionar. A mesma coisa para americana.com, para Saraiva, para grandes varejistas, enfim, que ele pode te mandar uma mensagem ou você pode receber um e-mail escrito Saraiva, mas quando você abre é um troço totalmente diferente. Receita Federal também é outro campeão. Vê um monte de e-mail da Receita Federal é verdade, que teria que ser .org. Receita Federal tem que ser .org. Quando você abre é .com, .com.br, .k, que é um negócio lá da Alemanha, essas coisas assim. Então, é isso aí, muito bem. A gente está conversando aqui, batendo um papo com Gustavo Malavota e Thaís Morani sobre os cuidados que devemos ter na internet para fazermos compras online. E você pode participar através do WhatsApp 989896916 ou através do telefone 2332-7088. A gente vai fazer uma pequena pausa, né, Priscila? Isso aí, daqui a pouco a gente volta. Muito bem. Roquete Pinto FM. Roquete Pinto FM. Música, cultura e informação na dose certa. rrp@94fm.rj.gov.br. Esse é o nosso e-mail. rrp@94fm.rj.gov.br. Fale com a gente. Roquete Pinto FM. Música, notícia e cultura. A Grande Ressaca. Somos os palhaços de Circo Matei e convidamos você e toda a sua família para assistirem a Grande Ressaca. 11 comédias inusitadas de Matei Wisniewski. Venha se divertir e se emocionar com nossas histórias fantásticas. Cidade das Artes, Barra da Tijuca, de 23 de junho ao dia 16 de julho, às sextas, sábados e domingos. Siga nossas redes sociais. A Grande Ressaca. Apoio Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. Produção 3E Produções. Teatro Net Rio apresenta Sarau da Leda, um bate-papo musical entre Leda Nagli e grandes nomes da música. E nesta segunda, dia 10 de julho, às 16 horas, duas das maiores vozes da música brasileira, Ângela Rorô e Leni Andrade. É o que puxa o meu sangue quente. Sarau da Leda, só no Teatro Net Rio. Classificação 12 anos. Acesse teatronetrio.com.br. Promoção Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. Transportador oficial Avianca. Esse é o nosso e-mail. rrp@94fm.rj.gov.br. Fale com a gente. Estamos apresentando Painel da Manhã. Painel em debate. Muito bem, retornamos ao nosso painel em debate, falando sobre os cuidados que devemos ter nas compras online com Gustavo Malavota, que é consultor em educação empresarial, especialista em vendas e atendimento ao público e presidente do Instituto Vendas. E Thaís Morani, que é formada em marketing estratégico e é mentora de negócios. Muito bem, você pode participar pelo WhatsApp 989896916 ou através do telefone 2332-7088. Gustavo, a gente tem dados aí, os números de compra online estão crescendo, estão diminuindo, como é que esses dados traduzem o que está acontecendo? Muito legal, a gente falou logo no primeiro bloco aqui sobre alguns problemas da internet
Mas queria deixar aí os consumidores tranquilos, porque os números na internet são muito favoráveis e só crescem, tá? A gente tem agora, inclusive, os últimos dados do e-commerce, dizendo que no Dia dos Namorados, as vendas no e-commerce cresceram 5,1%. Olha que interessante. E o faturamento no mercado em todo passou de 44 bilhões de reais. Então, não é um mau negócio comprar pela internet, só vale a pena ter atenção. Olha o Dia das Mães, que legal. O e-commerce fatura 1,9 bilhão no Dia das Mães. Então, assim, vale muito a pena comprar, teve uma alta de 16%. Isso favoreceu muito consumidor que não tinha condição de ter uma loja física, né, que é sério, de ter a oportunidade de vender o seu bom produto pela internet. Então, vender pela internet é um bom negócio. Agora a gente precisa ter uma atenção redobrada, por exemplo, nessas datas como a Black Friday? Muito boa pergunta. Vai, Thaís. Precisa. Muitos sites se criam para vender na Black Friday. E aí qual é a estratégia dele? Não é criar o site na semana da Black Friday. Ele cria 2, 3 meses antes, faz algumas entregas, faz algumas vendas, porque o grande volume dele mesmo vai vir da estação de Black Friday. Então, o nosso cuidado tem que ser redobrado com relação à referência e tempo de atuação daquele site ou do CNPJ ligado àquele site. Porque, às vezes, pelo site, você vai dizer, Thaís, mas eu não tenho lá no site a informação, às vezes, de quanto tempo aquela empresa existe. Mas se eu conseguir falar com uma central de atendimento, pegar o CNPJ registrado, eu tenho como fazer uma consulta para ver se é uma empresa que ela acabou de ser registrada, acabou de ter um CNPJ criado, ou se ela já tem mais tempo de atuação. Então, a Black Friday, ela gera a probabilidade de uma compra por impulso. A gente tem que ter cuidado com isso, de não fazer compras assim tão velozes, sem uma verificação antes. Tem alguma estatística de 10 compras, quantas são feitas por impulso? Acho que 9. Olha que legal. E pegando caminho, respondendo antes, só pegando carona aqui no que a Thaís falou. Olha isso, Black Friday 2016, compras por dispositivos móveis cresceram e representam 20% do faturamento do Black Friday. Olha aí. Olha que legal, né? E a compra por impulso. Que bom, né, que a gente compra por impulso. Hoje a gente tem um problema na nossa economia, obviamente grave, que no cenário econômico, mas que se refletiu muito na confiança do consumidor. Né? Eu costumo dizer, pessoas que estão empregadas, pessoas que têm condição, pararam de comprar por medo do que vai acontecer na economia. Então a compra por impulso a gente também não pode olhar como um mau negócio. Afinal de contas, tem consumidores aí. Pra quem tá vendendo nunca, né? Exatamente, que precisam vender e precisam comprar. Então, tá fazendo girar aí, né? Tá fazendo Mas girar. é preciso também ficar atento às lojas físicas, porque também tem aquele falso desconto, né? Que bota o mesmo preço que estava antes e depois você fala, não, agora é outro Black preço. Friday tem muito isso, Tem Black muito Fraud, isso. né? Black Fraud. Existe a possibilidade de você usar alguns sites que eles rastreiam o preço online do produto ou serviço e ele te dá o histórico. E aí você consegue acompanhar os últimos preços online. Ele inclusive tem alertas. Isso não serve só para Black Friday, não. Eu já comprei muito equipamento eletrônico, principalmente, botando radar para acompanhamento de preço, porque ele vai rastreando automaticamente esse preço. No momento que tem alguma promoção sobre um produto que eu tenho interesse, eu consigo comprar por um bom preço, sem ser aquele bom preço que você chega a ficar desconfiado, né? Mas que é realmente um desconto real, né? E possível. Agora, na Black Friday, você tem como acompanhar, então ver que acontece muito. Às vezes você quer um televisor na Black Friday. Quando você vai rastrear o preço online desse televisor, ele estava mais barato. Aí, 15 dias antes da Black Friday, ele sobe. A estatística normalmente é um gráficozinho mesmo. Então, aí ele sobe e logo depois, quando chega na Black Friday, ele baixa para o mesmo preço ou até um pouco mais do que ele custava antes. Então, esse cuidado, e isso é uma coisa feita tão rápido. Hoje em dia, né, a gente, dentro de uma loja física, já consegue consultar preços de concorrentes e tudo mais. Imagina você lá online para fazer uma compra, para aproveitar oportunidades da Black Friday. Você pode ser rápido sem precisar não estar preparado, né, para isso. Sem dúvida, minha mãe com certeza adorou essa dica. A gente tem participação aqui, a gente tem uma participação que não tem nome. Mas está dizendo assim, bom dia, gostaria que vocês falassem novamente sobre a obrigação ou não de fornecer o CPF em lojas como a Casa e Vídeo, por exemplo. Perfeito. Vamos voltar para o tema.
fornecer o CPF não é crime, tá bom? Assim, a loja não está praticando um ato ilegal pedindo que você forneça o seu CPF. Vamos dizer que eu não queira fornecer o meu CPF. Você pode concluir algumas lojas o cadastro sem a informação do CPF. Só que eu volto a dizer, isso é muito mais um benefício para o consumidor numa loja como, por exemplo, a Casa e Vídeo, porque eu consigo achar o seu cadastro e consigo ter acesso. As lojas americanas agora, não, assim, quem tiver acesso às lojas americanas vai ver que você vai lá e coloca o seu CPF. Qual é o objetivo? É justamente rastrear a sua compra e te oferecer mais oportunidades. Então, de novo, assim, o CPF ele é uma informação pessoal, deve-se ter alguns cuidados em fornecer o CPF, só que novamente, no caso, o site ou a empresa não consegue fazer muita coisa só com o seu CPF. É muito pior talvez ter os dados do cartão, né? Porque aí eu tenho sim a condição de fazer uma compra até mesmo sem o seu CPF, do que ter simplesmente o CPF. É muito mais por uma questão de cadastro e de análise. Essa pergunta foi da Rejane, do centro de Nova Iguaçu. Valeu, legal, Rejane. A Maíra, lá do Flamengo, tá ouvindo a gente falando o seguinte, ó, recebi um telefonema dizendo que tinha recebido um prêmio da Oi de R$10 mil. Liguei pra Oi e vi que era golpe, era de uma cadeia. Detesto a internet por essas coisas, é um perigo, falou a Maíra do Flamengo. A Maíra não curte muito a internet, mas pelo que estamos vendo aqui, o ambiente de compra na internet, se você prestar atenção, né, nessas dicas que os nossos especialistas estão dando aqui, talvez mais seguro até do que a compra presencial, né? Porque o golpe, né, que a Maíra não gosta da internet, ninguém gosta de golpe, né, na internet ou fora dela, mas o golpe já existe muito antes da internet, né? Tem que tomar alguns cuidados. Vou passar a palavra para a Thaís, mas agora mesmo um amigo me contou um caso preocupante. Olha só como a gente deve ter atenção. Ele recebeu uns telefones celulares em casa que ele não comprou de uma loja idônea, tá bom? A loja foi e entregou. Alguém comprou com os dados de um cartão de terceiros alguns telefones e mandou entregar na casa dele. Quando foram entregar na casa dele, foram abordados por bandidos na entrega. E ele que no caso nunca comprou nada, teve os telefones furtados na porta da casa. Então olha como é que isso está gerando novos níveis. A gente está tomando muito cuidado com a questão da informação, mas tem outras maneiras de o golpe também acontecer. A pessoa compra porque aí o que acontece? É um furto daquela pessoa que comprou. E não um furto da pessoa que no caso tramou. Entenderam a situação? Alguém compra, manda entregar na casa de uma pessoa que não tem nenhuma relação com a compra, e naquele momento eles conseguem fazer o furto da mercadoria e não conseguem identificar nem quem comprou e acaba ficando a responsabilidade para aquela pessoa que estava sendo entregue. Aí a gente vai para aquele princípio básico, não abra a porta para estranhos, se você não solicitou, não receba. A compra online, ela hoje em dia, ela já tem estatística, né, a Brasil Rentei, que costuma fazer alguns levantamentos. Ano passado já disse que 38% dos consumidores dizem que compram online mensalmente, contra 30% dizendo que tem o mesmo hábito numa loja física. Então imagina, por exemplo, a Americana, na hora de falar se você vai todo mês comprar na Americana ou se você todo mês compra online, você tem uma parte já maior falando que todo mês faz esse hábito de compra pelo online do que fisicamente. O negócio online, ele tá aí em 44 bilhões. Bilhões é muita coisa. E até 2021 a notícia é que ele vai dobrar. Então ele é uma realidade. Não tem como você dizer que não acontece, que não vai ter, enfim, que você não vai fazer a venda e tal. Tá crescendo cada vez mais. Eu compro pela internet há muito tempo, vira e mexe eu faço uma compra, eu nunca tive dor de cabeça com compras pela internet. Eu já tive com compras presenciais, de comprar o produto e ele chegar quebrado na minha casa, e nunca tive isso pela internet. Às vezes, né, você dá uma sorte, né, não prestar atenção em alguma coisa, pode acabar caindo num golpe. Tem gente mal intencionada na internet e fora dela, né? Mas é por isso que a gente está fazendo esse programa, para você ter a segurança, né, de que há dispositivos para você identificar uma boa compra pela internet e não
não deve ter medo, não é um bicho de 7 cabeças comprar pela internet, é pelo contrário, não é nem o futuro, é o presente e vai ficar aprender cada um vez novo mais, jeito né? de consumo. Justamente. Né? É um novo jeito, só isso. Quando a internet das coisas estiver completamente implementada no cotidiano das pessoas, você tiver a sua televisão, a sua geladeira, tudo conectado com a internet, a compra online vai se tornar muito mais corriqueira, né? E isso a gente não pode fugir disso. Fernanda da Glória, existe proteção ao consumidor virtual? Quais são as regras, prazos, etc? Muito legal. Existe sim. Assim como existe para o presencial, também existe para o online. Os direitos que defendem a internet são os mesmos do Código de Defesa do Consumidor tradicional, tá? Então ele tem que ter atenção a tudo que está prescrito no contrato. Por isso que é muito importante o comprador, ao efetuar, né, a compra na internet, ele guardar o recibo e ler. A gente não tem esse hábito, né? Ler tudo que está escrito no recibo de compra. Lá vem prevendo tempo de entrega, prazo, o tempo para troca, o prazo de troca. Então, por exemplo, o convencional como a Thaís falou, em 24 horas você tem o direito, pelo Código de Defesa do Consumidor, a trocar sem nenhuma questão por gosto, você tem o direito. Em até 7 dias, prevendo as garantias da loja. Em 1 mês, ainda, se há algum problema, e após isso, a garantia do produto. A mesma coisa relativa à garantia que acontece na loja física, acontece na loja online. E tudo isso vem escrito no seu recibo de compra. Ao efetuar, obrigue, né, e peça ao seu comprador que mande para você o recibo contendo essas informações, porque ali tem todos os direitos e deveres que a loja deve cumprir com você. Agora, tem uma moeda online, mas a mais conhecida se chama Bitcoin, né? E ela promete revolucionar as transações pela internet, né? Não só de compra e venda, mas ela é bastante utilizada atualmente para compra e venda. É um sistema que não deixa furos para fraudes. É um sistema anônimo de compra e venda que usa uma moeda digital. O Bitcoin e moedas desse tipo são um bom caminho para a gente acabar com as fraudes? Boa. Eu vou ouvir, inclusive, a Thaís ali, mas eu queria só dar uma participação rápida. O Bitcoin, na verdade, ele é um novo nome para o que a gente já vinha, né, chamando de crédito, vamos chamar assim. O Bitcoin, ele passa a ser uma nova moeda que, no modelo da economia criativa, ele tem um projeto muito interessante, que hoje, quando você abastece, por exemplo, no posto de gasolina, não vou citar marcas aqui, você ganha uns quilômetros de vantagem, né? Aquilo ali passa a ser uma moeda que você pode trocar por outros produtos. A ideia da internet, cada vez mais, é fazer com que a gente consiga obter ganhos, e aí estou falando de ganhos físicos e financeiros, através de compras e comercializações de produtos ou serviços. O Bitcoin, ele introduz esse conceito de você ter crédito a partir da compra de uma moeda virtual. Então eu tenho essa moeda e o legal é que ela tem valores que mudam. Então, por exemplo, X valores dessa moeda, ele pode ter um valor maior do que o valor de mercado, ele começa a sofrer cotação. Isso é muito interessante e é seguro, porque você começa a ter uma versatilidade maior na compra e na venda, e não fica somente preso ao financeiro, ao dinheiro. Então, se eu, por exemplo, vou na loja da Thaís e aí eu ganho alguns bitcoins na compra, eu posso usar na sua loja ou na loja de quem está ouvindo a gente. Isso passa a abrir o comércio para novas formas de ganho, né? Nova forma de comercialização. O cuidado aí é que tem gente usando como forma até de investimento. Acho que vai ficar juntando que nem uma poupancinha. E ela tem uma variação financeira altíssima. Então tem gente aí perdendo muito dinheiro por estar investindo em Bitcoin, acreditando que vai subir a cotação, como você investe na bolsa, investe em dólar, enfim, investe em ações, achando que vai subir muito e não entende exatamente o tipo de variação que essa moeda tem. Então é mais difícil do consumidor comum administrar o dinheiro dele por um Bitcoin do que ele administrar por uma conta de cartão
cartão de crédito ou pelo dinheiro que ele tem no banco. Então o cuidado aí, acho que a chave aí tá exatamente nisso, dele entender. Ele entende o suficiente, ele estudou o suficiente sobre Bitcoin para ir lá, colocar o dinheiro dele e ter essa proteção de ser um dinheiro online e tudo mais, legal. Agora ele não entende, ele corre o risco de comprar hoje, daqui a 3 dias ter uma queda e na hora dele fazer uma compra ele não ter nem dinheiro suficiente. Então isso é um fator bem relevante para o consumidor comum, né? Tomar cuidado, até, enfim, a própria empresa, né? Se ela vai usar isso como moeda para a empresa fazer compras para ela, enfim, quando eu quero dizer consumidor, quero dizer o leigo. Agora a Vitória Viton lá de Copacabana está dizendo o seguinte: já recebi 2 vezes a mesma fatura. Acho que eles veem a pessoa mais velha e pensam que somos bobos, mas faço tudo por telefone e pela internet. É a Vitória Viton lá de Copacabana, nossa querida ouvinte. Ana Maria da Tijuca: num site de relacionamento de vendas, eles pedem primeiro o CPF antes de pedir o número do cartão. Por que isso? Acabo não comprando. O site é o POF, POF, não conheço. É seguro isso? Posso colocar meu CPF? Ana Maria da Tijuca. Eu acho legal falar dessa coisa do CPF, porque eu percebo que gerou muito interesse, né? Para emitir nota fiscal, a gente precisa de CPF. Não é só o cadastro. A emissão da nota fiscal, hoje em dia, que é toda feita por métodos eletrônicos, você tem nota chegando por e-mail, você precisa de e-mail e de CPF. Então, muitas vezes você vai chegar numa loja até física, mesmo que não seja online, e as pessoas vão te pedir o CPF, vão te pedir o seu e-mail, e não é para ficar te mandando propaganda, informação, nada disso, ou para pegar seus dados. É porque ele necessita para emissão de nota fiscal. Eu já vejo nas empresas que eu atendo, às vezes, uma trabalheira de que o cliente preenche um cadastro para poder fazer um atendimento, alguma coisa assim, pula sem querer essa parte, quando não é feito para colocar no sistema na mesma hora, e a empresa depois tem que ficar procurando fonte de contato, ligar para aquele cliente, senão ela não pode cumprir a obrigação dela de emissão de nota fiscal. Então, eu acho que, reafirmando o que o Gustavo disse, não é nenhum bicho de 7 cabeças você entregar CPF. Você só precisa saber para que você está entregando seu CPF. Isso aí. É perguntar para o que você vai usar, para que você quer. Para quê e para quem? O nome já diz, né? É um cadastro de pessoa física. Então, assim, é o seu cadastro. É a melhor maneira de você saber quem é o seu cliente, é você buscar ele pelo cadastro. E o CPF, ele é um número que só tem um, né? Até aí só tem um, Fernando, não tem como. Muito bem, agora 9h58, vamos chegando aqui ao final do nosso programa, Priscila. Pois é, passa rápido, né? Passa rápido. O tempo de passar o cartão já acabou. Agora a gente agradece imensamente. Gustavo, dá aí o recado aí pro nosso ouvinte. Poxa, que legal. Olha, foi um prazer, muito legal passar a informação, ainda mais sobre compra e venda, que é uma coisa que está na nossa veia. Procurem se informar. Sempre, informação é o melhor remédio, né, Thaís? Se você se informa, se você sabe exatamente aquilo que você está fazendo, isso serve tanto para compra, para venda, como para a vida pessoal também. E a gente está aí sempre com mais informação, né? O site do Instituto Vendas, institutovendas.com. Se você quiser saber mais informações sobre venda física online, a Casa do Vendedor no Facebook e www.institutovendas.com. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Gustavo Malavota e Thaís Morani. Valeu, Thaís. É isso aí, obrigada. Então, para quem quiser ter informações sobre compra, venda, sobre negócios de maneira geral, né? Sobre como o negócio pode se posicionar para esse tipo de compra e venda também, pode achar a gente no Facebook, que é o Gestão por Desempenho, né? @Gestão por Desempenho no Facebook, e tem o site também, que é o TM, então Thaís M de Morani, consultoria.com, com informações sobre os serviços que a gente faz. tmconsultoria.com. Thaís Morani, valeu, muito obrigado, Thaís, muito obrigado, Gustavo. Estamos mais preparados para fazermos as nossas compras pela internet, né, Priscila? Com certeza, e mais atentos ainda. Mas não vai estourar o cartão do namorado. Não. Nem o seu, por favor. Não, eu sou bem econômica. Tô sabendo. Muito bem, o Painel em Debate tem a produção de Alice Silveira, tem os trabalhos técnicos de Gino Pereira, e na sequência você fica aí com o repórter Roquete Pinto na voz de Fernando Ventura. E depois o Revista 94 com o João de Carvalho. A gente volta quando, hein, Priscila? Amanhã, a partir das 7 da manhã. Então tá certo. Um beijo.
Roquete Pinto FM. Música, cultura e informação na dose certa. Roquete Pinto FM. Música, notícia e cultura. rrp@94fm.rj.gov.br. Esse é o nosso e-mail. rrp@94fm. Cria meu website. Pela internet, Gilberto Gil. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Cria meu website. Fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Que veleje nesse infomar. Que aproveite a vazante da Infomaré. Que leve Muriqui do meu velho orixá. Ao porto de disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse infomar. Que aproveite a vazante da Infomaré. Que leve meu e-mail lá até Calcutá. Depois o Hot Link no site de Helsinki para abastecer. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes que conecte o card. Eu quero estar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes de Connecticut. De Connecticut é acessar o chefe calma com 1.007 milhão. Um reclame mafioso acaba de soltar.